Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo, para mais uma reflexão da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de qual é o tempo, queridos. Qual é o tempo em que você está vivendo? Porque de repente você pode me falar, né? Poxa, Paulinho, estou num tempo de lutas, um tempo de aflição, um tempo de angústias. Sim, e tudo isso faz parte mesmo, né, das nossas vidas, mas até mesmo nesses tempos, queridos, tempos de trabalhos, tempos, sabe, de provações, o que é que nós podemos fazer, o como é que nós podemos nos portar e nos preparar em meio a esses tempos, queridos. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ok? Então vamos juntos, pois eu não tenho dúvidas de que certamente, mais uma vez, Deus falará aos nossos corações. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né? Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, um devocional, onde nesses dias eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito de tempo. Qual é o tempo de Deus nas nossas vidas, para as nossas vidas? Porque eu não tenho dúvidas, queridos, que muitas vezes quando você olha, sabe, para tudo que você tem vivido, para tudo que você tem passado e enfrentado, você gostaria sim que o Senhor viesse, né, ao teu socorro, que o Senhor se levantasse e mudasse a sua história, a tua condição, a tua situação hoje. É muito comum, queridos, nos nossos vídeos, eu leio, né, todos os comentários, eu vejo já há 15 anos eu esperando. 15 anos eu, sabe, recebendo uma palavra e nada, orando, buscando, 20 anos, 30 anos, 5, 3 meses, 1 ano. Queridos, eu entendo sim que muitas vezes devido, né, às circunstâncias que vivemos, os nossos dias, o mundo de hoje, um mundo acelerado, ativismo exacerbado, nessa inconstância de sentimentos, emoções, ansiedade aflorada, né, a flor da pele, né? De fato, nós queremos, por muitas vezes, acelerar as coisas, mas a Bíblia nos diz, queridos, que há um tempo proposto, determinado, estabelecido por Deus, abaixo dos céus, queridos, para todas as coisas, na sua, na minha, nas nossas vidas, não é diferente, queridos. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá no livro de São João, capítulo de número 2, onde vai nos falar a respeito do primeiro milagre de Jesus. E o texto vai nos dizer assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Queridos, quando eu leio esse texto, eu vejo que o vinho, eu não sei se vocês têm, né, essa impressão ou esse entendimento, o vinho, sim, queridos, ele de fato, ele aponta, né, para a alegria, ele aponta, sabe, para o início, né, também de uma nova jornada, de uma nova fase na vida daqueles que estavam se casando, né? Então, o vinho era algo, sabe, de suma e extrema importância no celebrar de um casamento. Para os judeus eram assim e ainda hoje o é. Porém, a história bíblica vai nos dizer que num determinado momento o vinho acabou. Ou seja, aquilo que apontava para a festa, para a alegria, para um novo início, para uma nova jornada, havia acabado. Jesus estava na festa. A história bíblica vai nos dizer, queridos, que a mãe de Jesus chega para ele e fala: olha, acabou o vinho. E Jesus, a resposta dele para ela foi: ainda não é chegada a minha hora. A pergunta que nós precisamos nos fazer aqui é: vocês acham que Jesus não estava pronto para operar aquele milagre? Lembrando que esse foi o primeiro milagre, queridos, que Jesus realizou dentre tantos outros, né, que ele faria. Esse foi o primeiro.
Vocês acham mesmo que o Senhor Jesus não estava pronto para operar aquele milagre? Queridos, eu não tenho dúvidas. Certamente ele estava pronto. Certamente o Senhor Jesus nasceu pronto, nasceu para aquilo. Entende? Porém, existia um tempo proposto para aquilo. Na minha e na sua vida não é diferente. Eu sei que de repente, queridos, na sua vida, quando você olha hoje para as suas circunstâncias, para as suas condições e situações que você vive hoje, talvez a alegria se acabou. Talvez a esperança, sabe, de dias melhores se findou. Talvez a sua fé fraquejou. Talvez a expectativa por um futuro, por dias maiores, melhores à sua frente já se gone, já se foi, queridos. Talvez você não tenha mais alegria, prazer, satisfação em viver. Mas posso te falar uma coisa? A maior preocupação que eu e você devemos ter nesses dias em que tudo, sabe, parece se findar à nossa volta e até mesmo dentro de nós, não é se o vinho acabou, não é se a alegria acabou, não é, sabe, se as esperanças, expectativas se foram. A pergunta que eu e você precisamos nos fazer é: Jesus está na casa? Jesus está na festa? E essa é a primeira pergunta, queridos, que eu preciso te lançar aqui hoje. Jesus está aí na sua vida? Jesus está aí na sua casa, queridos, no seu coração? Entende? Porque se Jesus estiver, queridos, ainda que falte tudo, ainda que acabe tudo, Ele é capaz de fazer tudo florescer novamente. Ele é capaz de ressuscitar tudo aquilo que se foi, tudo aquilo que se perdeu, queridos, na minha e na sua vida. Porém, também eu e você precisamos, queridos, entender que não é que Jesus não esteja pronto. Jesus já está pronto, Jesus já está preparado. A segunda pergunta é: você e eu estamos prontos, preparados para a transformação que Ele não apenas deseja, mas que Ele pode realizar nas nossas vidas? Porque vamos ser sinceros, queridos, quantas vezes eu e você temos orado pela chuva da parte de Deus, mas não temos preparado, arado a nossa terra? É como um exemplo que eu aprendi outro dia numa live, né, que eu estava fazendo. Falar nisso, né? Todos os domingos às 9 horas aí no Brasil, nós entramos ao vivo aqui numa live para compartilhar também uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida. Estou gravando esse vídeo aqui agora exatamente após essa live que nós fizemos. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. E o exemplo era o seguinte: é como uma pessoa, né, que ora a Deus para que Ele envie a chuva, mas não conserta o seu telhado. O que vai acontecer? Vai inundar a casa. Vai molhar o colchão em que você dorme, que você deita. Entende? A necessidade de primeiro nós nos prepararmos. Então você vai ver que diz que é muito comum. É muito normal eu ver pessoas expressando: poxa, eu estou, Paulinho, há 25 anos esperando uma bênção de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém. Mas a pergunta aqui é: como é que você está esperando? Você está esperando o cumprimento passivamente ou ativamente, queridos? Porque quando a Bíblia diz que Abraão, ele creu mesmo contra a esperança, ele creu, a Bíblia está querendo dizer que mesmo não vendo sinais, mesmo não vendo, sabe, o seu corpo exterior rejuvenescendo, o corpo de Sara, né, exteriormente rejuvenescendo, tal, para que eles pudessem agora gerar filhos, ele continuou avançando, trabalhando naquilo que Deus os havia direcionado, queridos. A pergunta aqui é: você tem se preparado para aquilo que Deus não apenas quer, mas aquilo que Ele pode fazer na sua vida? Ou você está apenas esperando, né, o cumprimento da promessa, parado, olhando? Não, quando Deus, né, abençoar, eu vou agir. Não, queridos. Não é assim que acontece. Vejam
Vejam que no exemplo de Abraão, quando Deus deu uma promessa a ele era Abrão, pai de um povo. Foi no meio do caminho, no meio da jornada, no meio da trajetória, enquanto ele caminhava, sabe, na direção daquilo que Deus estava o guiando, conduzindo, daquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida dele lá atrás, através de uma promessa, de uma palavra. Foi no meio da jornada, queridos, em que Deus voltou e mudou o nome dele para Abraão, agora pai de multidões, pai de uma grande nação. Então, queridos, há um tempo proposto por Deus, mas enquanto esse tempo não chega, o que é que você faz? Como é que você está? Como é que você se porta? Como é que você age? Como é que você se comporta? Passiva ou ativamente em Deus? Entende? E outra coisa, quando a Bíblia diz que Maria chegou para Jesus e falou, ainda não é a minha hora. Qual foi a resposta de Maria para os serventes? Fazei tudo quanto ele vos mandar. A Bíblia vai dizer que então os serventes pegaram aquelas talhas, né, que eram servidas para a purificação do povo. E quando fala de purificação é porque a tradição dos judeus, quando, né, eles convidavam amigos, pessoas para ir em sua casa, os donos da casa lavavam os pés, né, das pessoas que chegavam, que adentravam sua casa. Então pensa aqui comigo, queridos, uma multidão de pessoas comemorando, né, as bodas ali, a festa de casamento. Tinham muitas talhas, tinham muitas pessoas ali, e aquelas talhas eram usadas para lavar, para purificar, sabe, aqueles convidados. Entende? Ou seja, as talhas não eram, queridos, não eram para o transporte ou a conservação dos vinhos propriamente, não eram. Então, primeiro ponto, queridos, nem sempre, sabe, você já vai ter os recursos necessários para Deus, né, operar um grande milagre na sua vida. Nem sempre você vai ter, mas a despeito e independente de você ter ou não ter, o Senhor, ele pode realizar e ele deseja realizar. Você recebe isso? O primeiro ponto é esse. Segundo, aquelas talhas eram pesadas, então as pessoas ali, os serventes, tiveram todo um trabalho de lavá-las, prepará-las, ok? Terceiro, enchê-las de água e, quarto, apresentarem ao Senhor. Vejam, queridos, que eles tiveram todo um trabalho antes de viverem uma transformação, antes de viverem um milagre, antes de viverem, sabe, uma restituição, né? Essa palavra que eu vou usar porque, afinal de contas, o vinho tinha acabado, então essa palavra de restituição cabe muito bem aqui para nós, sabe? Então vejam que eles esperaram, né? Eles esperaram ativamente, preparando as talhas, né? Lavando as talhas, enchendo-as de água, levando-as ao Senhor. Então, quando eu te pergunto, queridos, qual é o tempo? Porque a resposta de Jesus para a mãe dele, para Maria, foi essa: ainda não é chegada a minha hora. Se bem que também aqui a gente pode entender teologicamente, né, que ele também estava se referindo à sua hora de se entregar lá na cruz. Ok, queridos, mas vamos falar aqui o ABC, ok? Vamos falar aqui o ABC do Evangelho, queridos. Amém? Deixa que os teólogos aí de plantão, né, vão falar em outro lugar, né, de teologia, ok? Mas voltando aqui, eu preciso fazer esse adendo aqui, porque tem alguns teólogos, né, de plantão aqui que às vezes vem aqui e ficar como, não, aqui não é lugar disso não. Pode procurar outro canal para vocês, tá? Aqui é o básico mesmo, sabe? É o simples, o evangelho é simples. Amém? Mas voltando aqui, queridos. Então vocês vão ver que muitas vezes você pode então, né, poxa, não, eu estou num tempo de espera. Eu gostaria muito, queridos, que você já mudasse essa palavra, né, de tempo de espera para tempo de preparo. Porque quando você fala espera, automaticamente você se põe numa condição de passividade. Não estou aqui esperando, quando Deus falar eu ajo. Entende? Mas quando você fala tempo de preparo, você, independente se é a hora de você ir aí, já, né,
ou não, ou a hora de você ficar, você pode ficar, mas ficar se preparando, sim ou não? E eu tenho muito para mim, queridos, que é isso que o Senhor deseja de nós. Porque a Bíblia, a história bíblica vai dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, ele ficou por 14 anos numa ilha isolado, se preparando. Ele estava esperando os apóstolos irem lá visitá-lo, né, para decidir o que iria acontecer na vida dele, mas ele estava esperando, mas se preparando. Você está entendendo? Então ele estava ativamente, queridos. E aí, eu não tenho dúvidas de que todos nós queremos viver um milagre de Deus nas nossas vidas. Você quer viver um milagre de Deus na sua vida, um milagre de transformação? Como eu falei aqui, né, de repente a sua vida esteja como a água, sem cor, sem sabor, sem cheiro, sabe, sem propósito. De repente a sua vida está arruinada, né? E o vinho, ele simboliza tudo isso, queridos. Simboliza sabor, cor, propósito, alegria, sabe, um novo recomeço, né? Talvez a sua vida hoje se encontre dessa forma, como a água. Mas o Senhor Jesus, ele quer sim, ele tem um tempo proposto para isso. Isso pode ser durante 3 anos, 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos que a sua vida esteja como a água, insípida, inodora, né? E incolor, né? Essa é a palavra, eu tinha esquecido. Incolor, sabe? Mas o Senhor quer trazer alegria, o Senhor quer trazer cor novamente, o Senhor quer trazer, né, sabor, o Senhor quer trazer cheiro, o Senhor quer trazer razão de existir, propósito, queridos, para a sua vida. Porém, a pergunta é, você já preparou as suas talhas? Você já encheu elas de água? Você já apresentou-as ao Senhor? Porque quando os serventes fizeram isso, o Senhor fez um milagre. Posso falar uma coisa? O Senhor Jesus, ele já está pronto para você, queridos. A pergunta aqui é, você está pronto para viver o milagre? Se o Senhor operar essa bênção, esse milagre hoje na sua vida que você tanto tem clamado, você é capaz de sustentar isso? Porque lembram-se, Abrão foi quem recebeu a promessa. Abraão foi quem alcançou a promessa. De repente, o você que recebeu a promessa, certamente, eu não tenho dúvidas, não será a mesma versão de você que vai alcançar, que vai receber a promessa, queridos. Certamente você precisa se preparar, você precisa, né, como nós já falamos aqui, você precisa preparar suas talhas. Essas talhas são a sua vida, queridos. Essa talha é a sua vida, você precisa preparar a sua talha. Lavá-la, purificá-la, você precisa enchê-la de água, você precisa levar ela até o Senhor, apresentá-la ao Senhor, porque só aí o Senhor vai transformar essa água, essa vida sem sabor em vinho. E não é qualquer vinho, queridos, é o melhor vinho da época, e eu tenho para mim que é o melhor até nos dias de hoje. Fala aí o nome de um vinho aí, queridos, eu nem sei, nem lembro. Vocês estão entendendo? Então, queridos, há um tempo proposto por Deus, né? Segundo Eclesiastes 3, Salomão vai nos dizer isso. Há um tempo proposto por Deus para todas as coisas abaixo do céu. A pergunta para nós aqui hoje é: qual é o tempo de Deus na sua vida hoje? Porque sabedoria é isso, queridos, é saber discernir tempos e estações. Eu estou no tempo de me preparar, eu estou no tempo já de avançar, estou no tempo, de estudar, estou no tempo de lançar a semente, como uma discípula minha, né, comentou aqui na live. Não, estou no tempo de semear, então falei com ela, né, está no tempo de plantar, minha filha. Então seja ousada, seja extravagante, abundante na sua sementes, no seu plantio, sabe por quê? Porque a colheita se dará na mesma proporção do seu plantio. Porém, nunca plante sementes em que Deus não regaria. Esse é o ponto de atenção para nós. Mas para encerrarmos nosso vídeo aqui de hoje, queridos, essa é a pergunta de Deus para você, não minha para você, porque essa foi a pergunta que Deus me fez. Deus me fez, existe um tempo do Senhor para as nossas vidas, mas não porque o Senhor não esteja pronto ou preparado. É porque talvez eu e você, nós não estejamos preparados para Ele. Então eu sei que você tem desejos, tem sonhos, planos e projetos, mas você já está pronto para isso? Essa é a pergunta de Deus para você hoje. Se prepare, queridos. Limpe as suas taças, prepare as suas talhas, enche as
tuas talhas de água e apresente ao Senhor. Fazendo isso, eu não tenho dúvidas de que o Senhor operará o milagre na sua vida. Amém? Então é isso, espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe e faça o vosso aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo vídeo.